Dominique já chegou por aqui, daqui a pouco tem a previsão do tempo completa, mas antes a Domi vai trazer tudo do esporte. Então vamos sextar com todos os destaques do esporte. Quinta-feira teve rodada recheada de jogos e é claro que a gente mostra tudo o que rolou no Brasileirão agora. A partida entre Santos e Cruzeiro começou com emoção na Vila Belmiro. As duas equipes tiveram boas chances, mas foi a Raposa que conseguiu abrir o placar quando Matheus Jussa desviou o ótimo cruzamento de Lucas Silva. Na etapa final, o Cruzeiro continuou superior e conseguiu ampliar com o Bruno Rodrigues dentro da área e nos minutos finais, Nicão marcou o terceiro. Fortaleza derrotou o Corinthians por 2-1. O time da casa criou as principais chances e conseguiu sair na frente quando Gil tocou para Juan Oliveira, que levou o desarme e viu Lucero abrir o placar. Poucos minutos depois, a bola sobrou com Pedro, que de cabeça mandou para as redes e fez seu primeiro gol no profissional. Depois do intervalo, Iago Pikachu recebeu o cruzamento na direita, cortou o Bidu e finalizou de canhota para anotar o gol da vitória. De virada, o Bahia venceu o Coritiba por 4-2. Sebastião Gomes abriu o placar para o Coxa, mas Rafael Ratão, Tassiano, Ademir e Biel marcaram para o tricolor de aço. Andrei no fim descontou, mas foi o Bahia que levou os 3 pontos e assim encerrou o jejum de 11 jogos sem vencer fora de casa. O Bragantino começou o jogo sufocando o Grêmio. O Massa Bruta chegou ao primeiro gol quando Elinho tocou para Jadson, que invadiu a área e bateu cruzado. Na outra trave, Vitinho toca para trás e João Pedro, caído, desvia de cabeça e assim faz um gol contra. O Grêmio até chegou, mas foi o Bragantino que ampliou. Elinho cruzou na área e Vitinho mandou pro gol. E final de semana é a vez dos times catarinenses entrarem em campo. Por isso, a gente vai ver agora como fica a agenda dessas equipes. Amanhã, no sábado, Criciúma enfrenta o Mirassol no Heriberto Wilson às 3h30 da tarde. Ainda no sábado, tem Sampaio Correia e Chapecoense, 5 horas da tarde. E no domingo, Vitória e Avaí se enfrentam no Barradão, 6 horas da tarde. Lembrando que o Vitória está na primeira colocação da tabela de classificação. E pela Série C, a gente tem o Brusque, que joga contra o Operário no Augusto Bauer, 7 horas da noite. Lembrando que o Brusque está na primeira colocação da tabela dessa segunda parte da Série C, invicto ainda no campeonato. E no sul do estado, em Criciúma, começa na próxima semana o Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-19 de vôlei feminino, um dos maiores eventos da categoria de base. E o Maicon Marinho está chegando aqui para contar todos os detalhes. A Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc, a Sociedade Recreativa Mampituba e a Fundação Municipal de Esportes de Criciúma, FME, realizaram uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira para anunciar o Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-19, classificatória A de vôlei feminino. O torneio acontecerá em Criciúma de 19 a 24 de setembro, no ginásio municipal. Valorizar o esporte não pode ser somente uma iniciativa do município, das entidades e da universidade. Ela precisa ser uma valorização de todos, porque quando a gente tem esporte, a gente tem vida. Então, contamos muito com vocês para poderem estarem conosco no dia 19, às 18 horas, para participar desse grande espetáculo com as nossas atletas. E sim, vamos para a final. Todo mundo que investe na base tem sustentabilidade para o futuro. Só contratar, Gil, um dia a conta não fecha. Então, por isso que nós temos investido muito na nossa base e as coisas têm acontecido. Tenho ficado muito feliz, o resultado está aí. E Criciúma está acostumada, né? Como o maior evento de skate do Brasil é feito aqui, como a gente já fez 3 competições a nível de estado, como o GESC, como o próprio Joguinhos Aberto. Este é um dos maiores eventos de categoria de base de vôlei feminino brasileiro. Vai receber atletas de todo o país. A cerimônia de abertura está marcada para essa terça-feira, dia 19 de setembro, às 6h30 da tarde. E já começa estreando com o jogo da equipe anfitriã contra as paulistas de Ponte Preta. Todas as disputas serão abertas ao público e a entrada é gratuita. Então tá aí, evento gigantesco em Criciúma e a gente continua acompanhando, é claro. Hoje não é terça nem quinta, mas Theo José tá aqui em Florianópolis e é claro que a gente aproveitou para fazer um comentário especial. Então, fala, Theo!
Então, Theo José estava por aqui, a gente aproveitou, claro. E hoje a gente vai ter um Falatel mais de pertinho, né, Theo? Seja muito bem-vindo aqui. Obrigado, aí eu vou falar, oi Dominique, oi amigos do SCC, obrigado, é sempre um prazer estar com vocês aqui no SCC, fazendo um giro por Santa Catarina e para encerrar tem que estar em Florianópolis. Claro, uma honra ter você de pertinho. Ontem a gente já teve Falatel e hoje eu quero continuar um assunto que a gente começou ontem, que é Copa do Brasil. Final, primeiro jogo da final acontece nesse domingo, Flamengo e São Paulo. Então você acha que temos um preferido, um favorito para esse jogo? As duas equipes que vêm numa fase meio ruim, né, Theo? Sim, o São Paulo numa sequência de 7 partidas sem vencer, o Flamengo não joga bem, o Jorge Sampaoli não consegue encontrar um bom esquema de jogo. Eu diria que no confronto tem favorito. Eu aposto no São Paulo pelo Dorival Júnior. Eu acho que mesmo com essa fase ruim do São Paulo, mesmo o São Paulo tendo um elenco pior do que o do Flamengo, o Dorival Júnior pode fazer a diferença. O Flamengo, eu sinto que não comprou a ideia do Jorge Sampaoli, eu sinto que os jogadores não estão jogando pelo Jorge Sampaoli, apesar de falarem que sim, e eu vejo que vai ser muito pressionado o Flamengo pela sua torcida. Tem gente até falando para demitir o Sampaoli se não vencer o jogo do próximo domingo. Ah, o Flamengo pode vencer o São Paulo no próximo domingo? Lógico que pode. O Maracanã vai estar lotado, lógico que pode. Mas eu acho que de repente sai um empate e o São Paulo depois no outro domingo decide em casa. E a gente tem uma diferença muito grande de postura das duas torcidas, né? Enquanto os flamenguistas estão querendo tirar o Sampaoli, estão muito revoltados com o clube, os são paulinos estão gostando dessa fase, até porque estão na final dessa Copa do Brasil, né? É, porque o torcedor do São Paulo, ele sabe que o elenco não está entre os 5 melhores elencos do futebol brasileiro. E o Dorival Júnior, com o jeitinho dele, o Dorival, a postura dele é muito diferente do Sampaoli, ele fez o time em certo momento jogar. Esse é o pior momento do Dorival à frente do São Paulo. O Sampaoli não. O Sampaoli, além de ter uma postura arrogante, além de ter tido problemas com os próprios jogadores, não fez o Flamengo jogar bem de forma nenhuma. Se a gente for olhar, o Sampaoli abriu mão de uma seleção argentina, não fez uma seleção argentina jogar com o Messi. O cara que não consegue fazer um time jogar com o Messi, a gente tem que colocar um sinal de interrogação. E agora a gente muda um pouco de assunto, Theo, e eu quero perguntar para ti sobre o Brasileirão. Botafogo disparado na liderança. Tu acha que é o favorito para ganhar esse Brasileirão? É o favorito, tá com uma gordura muito grande, não está jogando o melhor futebol agora, tem um problema com as mudanças de treinadores também, mas essa gordura que tem, dá para de repente empatar um jogo que deveria ganhar. Eu só vejo um time capaz de incomodar o Botafogo, que é o Palmeiras. Agora, se a gente analisar friamente, o Palmeiras vai ter uma parada duríssima na semifinal da Libertadores contra o Boca Juniors. Eu acho que passa. E aí vai ter um foco em cima da final da Libertadores contra o Inter ou contra o Fluminense. O Botafogo não. O Botafogo só se preocupa com o Campeonato Brasileiro. E tem uma frase que todo mundo usa, isso só acontece com o Botafogo. Eu acho que essa a gente pode deixar. Agora, o que está acontecendo com o Botafogo é coisa boa. Eu acho que a energia mudou. E eu acho bacana o Botafogo ser campeão. Tira um pouquinho o foco em cima de Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians. Eu acho bacana aparecer um novo campeão. E agora você citou o Corinthians que anda muito mal nesse Campeonato Brasileiro, agora deve ter seu foco total na Sul-Americana, né? O Corinthians tem uma parada duríssima pela frente na Sul-Americana. Eu dou o favoritismo pro Fortaleza. Hoje o Fortaleza está jogando mais futebol do que o Corinthians. Eu vejo um Corinthians muito mal treinado pelo Vanderlei Luxemburgo e a arrogância está cegando o Vanderlei Luxemburgo. Ele não consegue enxergar que o time dele não está jogando um bom futebol e se ele não enxerga que não está jogando um bom futebol, ele não vai resolver nenhuma situação. Para ele está tudo ok. E são 5 pontos só com relação à zona do rebaixamento nesse momento o Corinthians. Então não pode também abrir mão do Campeonato Brasileiro. E tem algumas coisas que acontecem no Brasil, e aí por isso que eu digo sobre o Vanderlei Luxemburgo, o Corinthians estava 10 dias sem jogar e poupou os jogadores na partida contra o Fortaleza. Poupou de quê? Se há 10 dias esses jogadores não entravam em campo. É difícil essa situação, né? Então a gente continua acompanhando essa situação do Corinthians, que também pode ter uma caída de técnico. Tem muita gente achando que o Vanderlei Luxemburgo deveria ser demitido antes das definições com relação à Sul-Americana. O jogo vai ser só no dia 26, né? Então teria um tempo até o dia 26.
O Corinthians tem uma sequência complicada antes do dia 26. Na segunda-feira mesmo, joga contra o Grêmio. O Grêmio que precisa vencer, porque o Grêmio quer ficar entre os 4 primeiros no Campeonato Brasileiro. Eu não sei se o Corinthians perder para o Grêmio no início da próxima semana em casa, eu não sei se o Vanderlei Luxemburgo se segura. Agora, tem gente achando que ele deve ir até o final da Sul-Americana. Eu já mexeria de imediato, porque eu não confio no trabalho do Vanderlei. E, Theo, para finalizar, a gente está chegando aí na Champions League, né? Semana que vem a gente tem jogaço de bola aqui na tela do SCC SBT, então convido a galera de casa a acompanhar esse super campeonato. É uma nova Champions League, uma nova realmente nova, porque a gente vai ver vários jogadores jovens se destacando. A gente vai ver o novo PSG na próxima terça-feira. Essa é a atração aqui do SCC. A partir de 15 para as 4 da tarde, o PSG jogando contra o Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund, que sempre revela grandes jogadores, Lewandowski passou pelo Borussia, o Cometa Haaland passou pelo Borussia. Vamos ver o que o Borussia tem para apresentar neste ano. E o PSG também, o PSG que vem com um novo time, agora com o Asensio jogando como referência no ataque junto com o Mbappé e o Dembélé. Estou muito curioso para ver esse PSG do Luiz Henrique. Mais uma vez, a gente falando de PSG. Será que agora vai com o treinador espanhol? A gente vai conferir na próxima terça-feira aqui no SCC. Theo, minha vontade é ficar tricotando contigo mais um bom tempo, mas nosso tempo se encerrou. Então a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Enquanto isso, eu vou dar uma comentadinha aqui com o Theo, vou ficar conversando com ele. Vamos cornetar agora. Vamos sextar, né, Theo? Bora, sextou, gente. Então já estamos de volta.